Semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se removera a pedra, e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve, e de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. Eis que vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E partindo elas presorosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então disse Jesus: não temais, ide dizei a meus irmãos que vão para a Galiléia, ali me verão. Ora, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo quanto havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados, e ordenaram-lhes que dissessem: vieram de noite os seus discípulos, e estando nós dormindo, furtaram-no. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos livraremos de cuidado. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como foram instruídos. E essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus havia lhes designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor, nessa noite, por amor e misericórdia, ministre uma palavra ao nosso coração. Senhor, tira de nós todo o cansaço, não permitas que nada roube de nós a tua palavra. Nos dá rapidez de raciocínio, a capacidade de compreensão daquilo que deseja falar conosco. É assim que nós te oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, o pastor pediu para que eu desse uma palavra sobre a lei. E eu confesso, eu pensei que já o encontraria aqui, e eu confesso aos irmãos que, pelo tempo, ficou difícil para fazer uma reflexão detalhada sobre esse tema, mas eu queria fazer uma relação da lei com a missão. Existem 3 temas extremamente importantes na Bíblia Sagrada, que eles são correlatos: a lei, a graça e a santificação. Esses temas estão associados àquilo que nós vamos centrar a nossa reflexão doutrinária nessa noite, que é a missão que o Senhor Jesus Cristo entregou à sua igreja. Tamanho do desafio que nós temos. A lei, ela foi dada, a gente sabe que aonde não há lei, não tem pecado.
É assim que nós aprendemos nas Escrituras. Por exemplo, no estudo do direito, onde não tem lei, não tem crime. A lei é a referência. No Antigo Testamento, a lei de Israel, ela tem pelo menos 3 aspectos. Ela tem um aspecto cerimonial, litúrgico. Por exemplo, o sacerdócio tinha, por exemplo, características instituídas por Deus, e aquilo era lei. A roupa que ele vestia, o tamanho do tabernáculo, as divisões do tabernáculo, tudo aquilo tinha uma razão de ser, e aquilo era um mandamento que se fizesse exatamente do jeito que se tinha que cumprir. A lei tem um aspecto civil. O aspecto civil é basicamente esse que a gente estuda na lei. Ela tem a característica de determinar a conduta e a sanção. Como é que nós devemos proceder, e se assim não fizermos, o que é que vai acontecer? A lei tem essa característica, mas ela tem um terceiro aspecto, que é o aspecto moral. Por que ela existe? Qual é a razão dela existir? Por isso que a Bíblia nos ensina que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós não temos condições de viver fundamentados no legalismo, porque a gente jamais teria condições de cumprir toda a lei como ela foi ordenada. E aí Jesus faz no seu sangue um novo pacto, uma nova aliança. Isso não significa dizer que agora nós temos permissão ou licença para a gente pecar. Pelo contrário, agora nós estamos diante de uma responsabilidade extremamente maior do que aquela que nos era imposta no Antigo Testamento. Vou lhe dar um exemplo. Na celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo agora orienta a igreja aos Coríntios, ou a igreja de Corinto, que é uma igreja extremamente problemática. Quando ele escreve a carta àquela igreja, ele chama aquela igreja de infantil e carnal. Diz àqueles irmãos que eles não podem comer uma comida sólida, por isso eles se alimentam como meninos. E aí Paulo destaca, por exemplo, a divisão ou as divisões que há naquela igreja. Quando ele está falando da ceia, que é um momento extremamente importante para nós cristãos, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí veja se é digno de comer do pão ou beber do vinho. Ele está falando dessa aliança que temos com Deus, mas a responsabilidade que agora nós temos diretamente diante de Deus pelos nossos atos. Portanto, a lei tem esse aspecto. Deus agora trabalha diretamente conosco, com a sua igreja. Aleluia. E aí eu quero aproveitar isso e fazer com os irmãos uma reflexão, meus irmãos, sobre a nossa responsabilidade missionária. Quando a gente fala da responsabilidade missionária, geralmente nos vem de imediato à mente a ideia de que algumas pessoas na igreja são missionários, porque vão fazer um curso de missiologia e vão fazer um trabalho específico em determinado lugar. A missão é dada à igreja. A igreja deve escolher aqueles que ela tem de melhor, a partir dos seus recursos humanos, financeiros, materiais, e aplicar tudo isso na obra do Senhor. É o melhor que nós devemos dar para Ele. Mas todos nós temos essa grande responsabilidade. Esse é o nosso desafio. Em nenhum momento da história o mundo precisou mais da igreja do que o que está precisando agora. Nós levantamos a nossa cabeça e parece muito com aquele momento que Jesus disse: olha, levante os olhos ou levante a cabeça e veja os campos que já branquejam para a ceifa. Nós olhamos agora e estamos vendo o tamanho do desafio missionário da igreja. E aí eu quero destacar aqui, para que a gente caminhe para esse desafio, as nossas responsabilidades dentro do nosso desafio missionário. Deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu me converti em 1984, em setembro de 1984. Quando eu cheguei na igreja, me disseram que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito nisso até hoje, irmãos. Em 1989 eu vim para o seminário e me deram 2 lentes para que eu pudesse aprofundar essa compreensão da Bíblia. 2 disciplinas no curso de teologia, uma que a gente conhece como hermenêutica, que é a disciplina que nos ajuda na interpretação da Bíblia, e a exegese, que nos ensina a aprofundar a leitura do texto
para perceber a sua riqueza e a sua profundidade. Olha o tamanho do desafio. E aí eu quero falar para os irmãos hoje, por exemplo, do desafio que nós temos de conhecer a Bíblia. E aí a gente diz assim, mas pastor, é muito difícil conhecer a Bíblia. É claro que essa leitura que eu estou dizendo para os irmãos, nós precisamos fazer a leitura e estudar a Bíblia. Mas eu quero dizer a você que o maior professor da Bíblia é o Espírito Santo. Aleluia. Ele é o grande professor das Escrituras Sagradas. O maior intérprete da Escritura é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz que se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor você ir cego para o céu do que ir enxergando para o inferno. Os irmãos já leram isso? Você sabia que na história da igreja teve pessoas que fizeram isso literalmente? Arrancar os olhos para não pecar. Os nossos irmãos que nos auxiliam na compreensão da interpretação da Bíblia nos ensinam que quanto mais distante nós estamos, nós temos uma grande responsabilidade. Nós podemos ver melhor, mas podemos errar menos. Podemos errar menos. E o grande desafio da interpretação é a gente dizer o que a Bíblia está dizendo. A missão da igreja, quem inventa não é a sua liderança. A missão da igreja, quem determinou foi o dono da igreja, foi o Senhor Jesus Cristo. A natureza da igreja foi Ele que determinou. Quem diz o que é a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, se referindo à igreja, que Ele é o dono da igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Ele deu a missão à igreja. O apóstolo Paulo experimentou aquilo que nós sabemos que é a porta de entrada da igreja, a conversão genuína. A porta do templo é aquela dali, que está o nosso querido cantor Aristeu e a irmã. Quando a gente vai chegando, ele abre aquela porta. Agora a porta da igreja é o novo nascimento. Essa é Cristo quem abre para a gente entrar. Amém. E é preciso que a gente pregue o Evangelho. É preciso que a gente lance a mensagem do Evangelho para que o Espírito Santo convença os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí o grande desafio que nós temos de pregar o Evangelho. Aí, meus irmãos, nós temos o desafio da edificação, de crescer pela busca devocional. E essa busca devocional, nós temos três coisas que são extremamente importantes para a gente. A leitura da Bíblia. Aí a gente diz assim: ah, pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio, e eu não consigo entender. Mas não entende uma novela? Que é mais complicado. Quem é que consegue penetrar na cabeça do novelista? Ele vai inventando, e a gente vai assistindo e vai aprendendo. Não lê às vezes um romance, que eu não sei qual é o estilo literário que mais você gosta de ler. Mas a gente se identifica com alguns, e aí a gente vai lendo. E vai aprendendo, e vai caminhando. O problema nosso é porque a gente pega a Bíblia e diz: não, pastor, eu estou com a Bíblia e não abro. Mas tem que abrir. Se você abrir e ler, aí você vai entender, não é? A gente fica com ela, eu estou com ela e não abro, mas tem que abrir. Se abrir, vai entendendo, vai meditando. Por exemplo, é muito simples. Você começa lendo a Bíblia, está escrito no começo, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Olha só, isso, irmãos, é a mais profunda afirmação que nós temos hoje. Enquanto nós estamos pregando isso, a mente secular está ensinando que isso não é verdade. O mundo não é uma criação, o mundo é uma evolução. E quem criou que evoluiu? Eles não sabem explicar. Mas eles tentam desconstruir a verdade do Evangelho. Virou um jargão simples de ser falado em tudo que é programação da mídia secular, que não existe certo e errado. O caminho, você vai caminhando e não tem nada certo e não tem nada errado. O que é que eles fazem? Eles tiram o conceito de verdade absoluta, eles tiram o conceito de Deus. Isso é que é perigoso. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Aleluia. Por que é que nós devemos temer o Senhor? Porque Ele é santo. Aleluia. Isaías diz que quando o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor.
sentado sobre um alto e sublime trono. E ele viu uma miríade de anjos que ao redor daquele que estava sentado no alto e sublime trono dizia: Santo, Santo, Santo. Sabe o que significa essa expressão no Antigo Testamento? Que não existe ninguém igual a ele. Ele é o único da espécie, não tem outro. Ele é exclusivo. Ele é santo. Porque por causa da sua beleza, por causa da sua grandeza, por causa do seu poder, ele criou e ele governa todas as coisas em justiça e amor. Nada lhe escapa do controle. Ele tem o controle de todas as coisas. E aí todos o admiravam, todos se prostravam diante da sua santidade. Isso gera temor. A admiração pela sua grandeza, pela sua santidade, pela sua perfeição, pela sua justiça, pelos atributos do seu caráter e da sua natureza. No Novo Testamento, essa palavra tem duas conotações. Tem uma de escolha feita por ele e um processo de mortificação da natureza terrena, porque agora nós devemos submeter a nossa vida a ele. Amém. Aí é o processo. Aí é o desafio. Ele chama, ele escolhe. É muito importante a gente fazer um apelo, a gente fazer um convite, dizer aos pecadores que Deus está dando a oportunidade para que eles possam confessá-los. Mas escute uma coisa: se você não estiver aqui, porque o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo, eu vou dizer a você com toda a tranquilidade: você é apenas religioso. Agora, se você estiver aqui porque você é um adorador, porque você se converteu, porque você mudou completamente. Pastor, e o que é a conversão? Em primeiro lugar, deixar de adorar os ídolos para adorar o único Deus vivo. Segundo, submeter o processo da sua vida a Ele. Se tem uma palavra que descreve o que significa ser crente, essa palavra é a palavra renúncia. Já não mais sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que eu levava na carne, eu agora levo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Se nós não entendermos esse processo e esse projeto de Deus, nós não vamos entender a missão. E aí a gente não vai entender, irmãos, um bocado de coisas que traz crescimento para nós, como por exemplo a oração. Nós vamos orar quando a gente estiver passando luta, quando a gente estiver com problema. Aí eu nunca vi crente gostar de orar só quando está com luto. Quando está tudo certo, parece que não ora nem pela comida. Já vai no supermercado: Jesus, obrigado por essa feirinha em nome de Jesus, amém. Não é? Mas qualquer acochozinho no calcanhar, a gente vai orar. Oração, irmãos, é um diálogo. Oração faz parte da lei, tanto no aspecto cerimonial quanto no aspecto moral. A oração é um diálogo permanente com Deus para que a gente conheça a sua vontade. E a linguagem é a mais eficiente forma de desenvolvermos a nossa comunhão, de conhecermos alguém. É quando essa pessoa fala, quando ela externa o que ela está pensando. Oração é exatamente esse link que nós fazemos com Deus. Por isso nós precisamos estar movidos por isso, para entender o que é o processo de adoração e caminhando para a nossa missão, para o cumprimento daquilo que é lei, daquilo que Deus mandou a gente fazer. O apóstolo Paulo prega o Evangelho e ele escolhe o principal tema que vai organizar toda a sua vida: Cristo. Jesus é o tema do apóstolo Paulo, porque é o tema da Bíblia. E aí ele sabe narrar tudo. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, que os escritores e comentaristas da Bíblia chamam de Atos da Igreja e do Espírito Santo. A continuidade da ação de Deus na história. E nós temos ali uma infinidade de igrejas modelos, mas podemos destacar duas. A igreja de Jerusalém, que é o modelo de igreja para aprendermos o que significa doutrina. Atos 2:42 diz que quando aqueles homens saem do cenáculo, eles crescem, e aquela igreja cresce, chega a mais de 3.000 pessoas, e eles perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqueles irmãos são dispersados pela perseguição e se forma uma grande igreja em Antioquia. A igreja de Antioquia tem uma característica cosmopolita. Uma igreja que tinha gente com todo tipo de cabeça que você possa imaginar. Gente com todo tipo de formação. Aquilo não foi um empecilho e um problema. Aqueles irmãos estavam juntos pela mesma causa, aquilo que tinha de melhor, e continuaram cumprindo a lei. Continuaram pregando a mensagem do Evangelho e plantando o reino de Deus. O apóstolo Paulo convence aqueles que acham que ele estava ficando doido, e ele diz: não, isso aqui foi o que aconteceu comigo no caminho de Damasco. Falava da experiência de conversão a Cristo. Pregou à igreja de Corinto dizendo que não estava usando a capacidade persuasiva de palavras para que a fé daqueles irmãos não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus para ele era Cristo e Cristo ressuscitado. Aleluia. Voltamos assim para o texto que a gente leu. A Bíblia diz que quando foi no terceiro dia, as mulheres se reuniram e foram lá visitar o túmulo de Jesus. Quando chegaram, não o encontraram mais, a pedra tinha sido removida. Viram um anjo e ele disse, tem uma linguagem que eu acho bonita, que ele diz: por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele está vivo. Ele não disse, do jeito que ele disse que ia acontecer, aconteceu. E ali elas começam a receber a missão, a ordem do que devem fazer. No final das contas, Jesus aparece a eles e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha onde está a promessa das grandes bênçãos de Deus. Aonde é que está a presença de Jesus? Está no cumprimento da missão da igreja, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos isso. Quando nós obedecemos o que Ele mandou, não vai faltar absolutamente nada para a gente. Vai sair, pode tirar do seu coração toda ansiedade, porque Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir, não é? O que é que não é uma missão? O que é que não é lei para a gente cumprir? Não é uma opção doutrinária. Não, eu cumpro ou eu não cumpro. Isso aí eu posso cumprir, isso aqui eu não devo cumprir. Essa ordem de Jesus nós temos que cumprir. A missão da igreja como lei não é um fator secundário da vida da igreja. Isso aqui eu vou fazer depois. Primeiro eu tenho que fazer aqui algumas outras coisas que eu tenho que fazer pela igreja, mas cumprir essa missão. Por exemplo, como o pastor Isaías estava se referindo aqui a um colega pastor lá de Buíque, dizendo que ele foi discipulado, não é? A nossa visão, a ideia de discipular é a ideia de fazer discípulo, é a ideia de ensinar aqueles a aprender o que Jesus ensinou. A missão, irmãos, não é um mero projeto eclesiástico que a gente desenha e diz vamos cumprir. Não é um privilégio de algumas igrejas locais, não é um chamado especial apenas para uma pessoa. O que é a missão? Que é lei de Deus para nós. Primeiro, é o seu plano. Deus criou um plano para a gente. Eu me lembro que no meu culto de ação de graças, na formatura, na colação de grau de teologia, nós tivemos o privilégio de ter o nosso querido Feliciano Amaral, que os irmãos tiveram aqui na igreja, também por algumas ocasiões. E ele cantou aquele hino: Deus tem um plano em cada criatura. Não é? Deus tem um plano. Esse plano ele revela, por exemplo, em Abraão. A partir do capítulo 12 de Gênesis, nós estamos encontrando ali Deus cumprindo o seu plano. E não tem diferença a lei, graça e santificação. Essas coisas estão ligadas para o cumprimento da nossa missão. Imagine se Abraão tivesse desobedecido a Deus. Graças a Deus que ele não desobedeceu. Deus o chamou e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que vou te mostrar. Eu vou abençoar você. Através da sua vida eu vou abençoar todas as famílias da terra.
Vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Vou abençoar as famílias da terra toda e vou fazer de você uma grande bênção. E ele disse: agora tu ser uma bênção. Aí há o plano de Deus revelado. Deus, eu ouvi um pastor pregando, dizendo: olha, na verdade não é o plano, é o propósito de Deus, porque Deus tem muitos planos. Se não der certo, se a gente mexer com alguns, não cumprir, o propósito dele vai ser determinado. O grande plano dele foi Israel. Israel falhou. Israel falhou como nação. Ele nunca transgrediu ou deixou de cumprir o que acordou com Israel. Agora, por muitas vezes, Israel deixou. Aí ele disse: agora eu vou fazer em mim mesmo uma nova e eterna aliança. Vou fazer agora na minha própria carne. E aí ele instituiu a igreja e deu à igreja essa responsabilidade. A igreja muitas vezes se desvia do propósito da missão de Deus por aquilo que é lei, por aquilo que ele determinou, porque nós temos muitas outras coisas, caminhamos muito em outra direção e deixamos de fazer o que é principal. Aí a gente vai vendo como a igreja institucionalmente vai mudando, vai tendo características diferentes, mas Deus, irmãos, vai levantando pessoas que você não tem nem noção. A igreja que é corpo de Cristo, a igreja que é a comunidade dos salvos, dos redimidos, que é uma igreja universal que está no mundo todo, você não tem noção de como Deus usa essa igreja. Essa igreja, Ele está usando ela todo dia. A missão é um plano de Deus, a missão é uma ordem de Jesus. Ele deu uma ordem para a gente cumprir, isso não é opcional. A missão é obra do Espírito Santo. Como nós precisamos entender isso? O Espírito Santo, irmãos, é sensibilidade. Discernimento espiritual não é adivinhação. Discernimento espiritual é fruto de comunhão com Deus. E aí a gente vai entendendo os mistérios de Deus para a vida da gente. Existe um plano geral, mas existe um plano especial de Deus. As coisas que mais nós amamos, nós guardamos elas nos lugares que nós julgamos mais seguros. Nós não contamos os segredos que são mais caros e importantes a nós, às pessoas que não irão compreendê-los. Se nós somos assim, você imagine Deus. Deus tem uma vontade revelada para todos nós. A gente cumpre e às vezes a gente desobedece. Mas Deus tem uma vontade para cada pessoa, para cada um de nós. Se a gente fosse aproximando dele, eu lembro de uma ilustração bonita. Uma criança andando com o pai, viu uma fumacinha e perguntou ao pai o que era aquilo, e o pai disse: aquilo é um avião, meu filho. Disse: mas a gente não consegue ver, meu pai, ele é tão pequeno que a gente não consegue ver. E aí o pai levou o menino, aquela criança, para o aeroporto. E agora o menino ficou separado apenas pelo vidro, ele e uma aeronave daquelas que faz voo internacionais. E aí o menino olhou e assustou-se. Meu pai, como é grande! O pai olhou para aquela criança e disse: assim é Deus, meu filho. Quanto mais longe a gente está dele, a gente só vê a fumaça. Quase a gente não percebe. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente percebe o quanto Ele é grande. Quanto Deus é grande. Esse é o grande desafio nosso, não é? Nesse plano de nos aproximarmos. Eu me lembro que eu participei do culto fúnebre do Robson Cavalcante. Um dos grandes líderes da igreja, ele era anglicano, mas tinha uma influência em muitas igrejas evangélicas, inclusive muitos segmentos da Assembleia de Deus. Ele foi assassinado pelo filho adotivo há pouco menos de 5 anos atrás. E eu estava no culto fúnebre, o Robson Cavalcante, ele era anglicano, e todo ano ele pregava na abadia de Westminster para a família real inglesa. Ele ia para os Estados Unidos porque ele era professor de ciência política da Universidade Federal e era consultor do governo americano sobre política aqui da América Latina. Um homem extremamente inteligente, mas simples. E aí eu vi o testemunho de uma irmã que disse: eu sei que ele pregava na Inglaterra todo ano, mas ele pregava lá na comunidade do Rato em Olinda, do mesmo jeito. Quando a gente saiu da igreja, aquela irmã estava sentada num banquinho de uma praça, cantando um hino.
Sabe qual hino ela estava cantando? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Espírito Santo. Os irmãos conhecem esse hino? E aí tem uma parte do hino que ele diz: ajude na minha fraqueza, eu não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. A lei, irmãos, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente só cumpre as determinações de Deus se o Espírito de Deus cuidar da nossa vida. Nós precisamos dessa relação com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos fazer mal ao Espírito Santo, não devemos entristecê-lo. Esse é o desafio nosso. A missão que está dentro desse plano legal é uma ação do Espírito Santo de Deus, cumprindo nas nossas vidas e através da nossa vida. A grande obra que Deus vai fazer, e em primeiro lugar, ela não vai ser feita através de você, ela vai ser feita em você. Aleluia. Primeiro ele faz na gente essa grande obra, depois ele faz através da gente essa grande obra. Esse é o desafio. A missão da igreja, a lei, é um dever, é uma responsabilidade de cada um de nós. Quais são os recursos que nós temos hoje para cumprir isso? O que eu disse aos irmãos aqui desde o começo: aquilo que nós temos de melhor. De melhor. Os recursos que nós temos de melhor, quais são eles? A mordomia, irmãos, é uma doutrina bíblica. Nos ensina que nós devemos dar aquilo que nós temos de melhor. Dizimar, por exemplo, não é uma questão de quantidade, quanto eu vou dizimar, mas uma questão de fidelidade a Deus. Eu encontro muita gente dizendo assim: ah, pastor, eu tenho dificuldade de dizimar porque eu sou assalariado. Sim, meu irmão, e quanto é o seu salário? Que às vezes a gente diz que é assalariado quem ganha só o salário mínimo, mas tem assalariado que ganha mais, não é? Olha, e você compromete o seu orçamento dentro da sua realidade. Quando a gente passa por uma luta, esse negócio de cortar gasto, a primeira coisa que a gente corta é a igreja. Deixa de dizimar, para de dar R$2 e começa a dar 50 centavos, né? A folhinha deixa de cair, a pratinha começa tuf. Olha o problema. Como é que nós contribuímos? Jesus estava uma vez num culto e ele ficou olhando as pessoas ofertarem. Depois ele olhou para os discípulos e disse: aquela viúva deu a maior de todas as ofertas. Tem viúva que é rica, mas aquela que ele se referia era pobre. E aí Jesus nos explicou o que eu estou dizendo hoje aqui. Ele disse: os outros deram daquilo que sobrava, ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu o seu melhor. Como é que nós contribuímos? Eu ouvi o pastor Elice Brito, que é presidente da missão europeia aqui no Brasil. Ele pregou no ano passado numa conferência missionária na igreja. Eu fiquei assustado, irmãos. Você sabe quanto cada crente contribui para missões por ano, somando o número de missionários brasileiros fora do Brasil e o tamanho da oferta missionária que é destinada para lá? Quanto cada um de nós chega a dar para missões? 36 centavos por ano. Nós gastamos muito mais com hambúrguer, com Coca-Cola, do que com a obra missionária. Olha o tamanho do problema. Você sabe como nós devemos fazer? Nós devemos dizer: Senhor, se tu quiseres, tu pode me usar. Eu me lembro que no seminário, todo sábado, nós tínhamos um culto missionário. E o hino que abria e fechava era a gente cantando: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. E o chamado que um dia
Tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou nos meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eu acho lindo esse hino, irmãos, não é? A gente se coloca para Deus realizar a sua vontade e se coloca submissamente. Nós aprendemos a ser crentes cheios de direito, fazer exigência de Deus, fazer prova de Deus. Crente tem que se colocar de maneira submissa diante de Deus. Esse é o grande desafio. Você é a grande oferta. Mas aí você pode orar, você pode ser um grande intercessor. A sua voz pode ser a voz do clamor das nações, pode ser o clamor de quantas pessoas. Enquanto você ora, o Espírito Santo move alguém para no seu lugar fazer aquilo que você só pode fazer através da oração. Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos, a cumprirmos essa lei, a continuarmos cumprindo a missão. Ide por todo mundo. Jesus primeiro ele diz: vinde a mim. O vinde pode vir, venha fumando, venha bebendo, venha só o bagaço. Ele disse: vinde a mim todos vós, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Tem gente que tem conforto, mas não tem descanso na alma. Jesus tranquiliza a alma. Jesus faz você entender qual é o grande projeto da nossa existência. Ele dá aquilo que a gente não encontra em lugar nenhum para comprar. É a paz que excede a todo entendimento. A tranquilidade que tem mesmo aqueles que andam no vale da sombra da morte. Mas depois ele diz: ide. Ele diz: vinde, e depois ele diz: agora vá. Agora vá. Depois de liberto, depois de restaurado. E aí eu vou concluir para lhe falar aqui de algumas facetas, lhe lembrando de uma das figuras mais inusitadas da Bíblia, que é o endemoniado. Um homem possesso que vivia numa cidade chamada Gadária. Aquele homem era um cartão postal. Todo mundo conhecia aquele endemoniado. Um dia Jesus expulsou legiões de demônios que tinha naquele homem. No texto, irmãos, diz que ele olhou para Jesus e pediu para ir embora com Jesus. Jesus disse: não, você não vai comigo. E eu fico imaginando Jesus entrando naquele barquinho, atravessando o lago, e aquele homem querendo acompanhar Jesus. Porque a gente gosta de estar perto de quem nos entende, de quem nos compreende, de quem compreende a nossa alma, de quem nos libertou. E aquele homem não queria mais largar Jesus, mas Jesus deu a ele a missão, Jesus deu a ele a lei. Disse: não, você não vai comigo, você vai voltar para os seus e vai dizer a eles quão grandes coisas fez o Senhor. O que Deus fez na sua vida. Levante os seus olhos e veja o grande campo missionário que está dentro da sua casa, que está na sua família, que está em Barra de Jangada, que está em Candeias, que está aqui ao nosso lado. E a igreja pode ser, irmãos, e deve ser a grande agência missionária para você olhar a realidade do contexto urbano em que vivemos. O pastor dessa igreja tem um desafio. Deus lhe deu um olhar para uma área específica de vida inóspita, de vida difícil de determinadas pessoas, que os irmãos podem perfeitamente ajudar. Dentro dessa realidade nós temos o desafio de invadir escolas. Invadir, que eu estou dizendo no bom sentido. O evangelismo tem que ser agressivo mesmo, a gente tem que ser corajoso, não ter medo, não recuar, e com todas as forças que o Espírito Santo nos motiva para cima das ações destruidoras do diabo. São aqueles que estão desgraçadamente sendo destruídos pela droga,
são aqueles que estão ideologicamente sendo transformados em bichos pelas ideias de que Deus não existe, que Deus não cuida da gente, de que Deus abandonou o mundo e que o homem pode ser bonzinho por si mesmo. Todas as pessoas que são viciadas, seja em cigarro, em fumo, seja lá no que for, ela diz: não, fica tranquila que eu tenho controle. Na hora que eu quiser parar, eu paro, conversa, nunca vai parar. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se Deus não libertar, se Ele não conhecer a verdade, Ele nunca vai ser liberto. Agora, conhecereis a verdade vos libertará. Se o temos aí, meus queridos irmãos, esse grande desafio. Fora daqui, nós temos muita gente. Os outros países, o desafio de quantas outras nações que não conhecem a Cristo Jesus. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é que nós estamos mandando? E a missão específica que Deus manda para alguém. Deus tem pessoas específicas. Como assim, pastor? Você sabe quantas pessoas poderiam estar em volta daquele poço que estava a mulher samaritana? Tinha muita gente. Mas Jesus viu o que os discípulos não viram. Chegou a hora de comer, o negócio deles era o bucho. Agora eu estou com fome. Jesus disse: então vamos atrás de comida. Sabe o que ele fez? Parou e foi conversar com uma mulher. Jesus quebrou ali algumas regras. A mulher se assustou e disse: como é que tu conversa comigo? Eu sou uma mulher samaritana, tu é um judeu. E Jesus disse: porque se alguém beber dessa água que você vai levar, vai ter sede. Se beber daqui eu der, nunca mais vai ter sede. Aí a mulher disse: então eu quero essa água, porque eu não quero mais ter sede. Olha só. Aí Jesus conversa, entra na intimidade daquela mulher. Mas para resumir, sabe o que Jesus viu naquela mulher? Viu uma grande missionária. Viu uma mulher que sabia o que era adoração. Glória a Deus. Uma mulher que conhecia os seus descendentes, sabia de quem era aquele poço. Tu é maior do que o nosso pai Jacó. Ela sabia tudo. Onde é que a gente deve adorar? Em Jerusalém ou no monte? Jesus disse: em espírito e em verdade. Aquela mulher vai lá na cidadezinha de Sicá e traz a cidade toda a Jesus. E aquela cidade olha para ela e diz: agora não é porque você disse, porque ela foi lá e disse. Ela foi uma grande missionária. É porque a gente viu quantas pessoas nós levamos a Cristo. Jesus parou num determinado lugar, no meio de uma multidão, olhou para cima e viu um camarada pendurado lá numa árvore. Disse: eu vou dormir na tua casa. Viam aquele homem como ele mesmo se via, como um ladrão, como um homem que subtraía recursos. Jesus disse: eu vou para a tua casa hoje. Aquele homem não aguentava mais, ele estava desesperado para ver Jesus. Que Deus nos deu os olhos, meus irmãos, de Cristo. E antes de entrar na casa daquele homem, Jesus disse que ele era filho de Abraão, que ele era filho da promessa. Que Deus nos ajude a cumprir essa missão de maneira específica. Senhor, nos dá os teus olhos, nos dá discernimento para essa obra. É assim que nós vamos cumprir a lei. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos, vamos orar. Pedir que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Faz de nós cada dia missionários na lei que o Senhor nos designou, plantando moralmente esse aspecto, ó Deus, da responsabilidade. Nós temos diante de Ti, dos pecadores, uma grande responsabilidade. Continue abençoando essa igreja, o pastor Cleio, toda a equipe pastoral, diáconos, diaconisa, presbíteros, ó Deus, enfim, toda essa igreja como um todo. Sobre nós esteja a Tua graça, que as tuas bênçãos repousem sobre esse ministério a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Pai do Senhor, dizer que nós te amamos. Te amamos, Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho, porque tu és santo, poderoso, maravilhoso e não há outro além de ti. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela entrou no nosso coração, ela nos levanta, ela nos ensina e ela nos aproxima de ti, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa cada irmã, cada um que aqui está, coloca a causa de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Toma a frente.
Colocamos, Senhor, nossa nação na tua presença, todas as autoridades. Queremos ter paz, ter uma vida tranquila. E por isso nós te apresentamos as autoridades eclesiásticas, as autoridades políticas, as autoridades empresariais, os patrões. Senhor, todos aqueles que o Senhor colocou sobre a sua igreja, para a gente estar orando. Então nós estamos aqui orando pelas famílias. Liberte, entra com salvação, levanta obreiros, abençoa os missionários e nos leva para casa debaixo de tua mão potente. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas comunhão seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Abraça teu irmão, diga para ele, vamos orar mais. Deus abençoe.